Olá, você que mais uma vez nos dá o privilégio de ouvir e entrar dentro da sua casa, no seu serviço, no seu ambiente onde você está, e os irmãos presenciais nesta manhã de domingo aqui na igreja, os nossos agradecimentos pela sua vinda. Nós vamos, nesta manhã excelente que o Senhor nos deu, agradecer de forma lembrando, falando, exercitando sobre o que agrada ao Senhor. Nós vamos falar do amor diferente. Não poderia dizer do amor diferente se fosse comum, mas fala-se tanto em amor, mas hoje nós vamos falar do amor de Deus. É amor diferente, porque não é da nossa natureza. Não há como falar de Deus se não falar do amor de Deus, porque Deus é amor. Não há como falar de Jesus se não falar do amor de Deus. Não há como falar dos filhos de Deus se não falar do amor de Deus. O nosso Senhor Jesus veio trazer o novo para nós, porque Ele é o renovo esperado entre os homens. Não é natural de ninguém, de nenhum de nós, não nascemos no amor de Deus. Naturalmente somos Adão e Eva. Decididamente no chamado, renascemos, vivificamos em Cristo. Todos os homens são nascidos, mas nem todos são renascidos. Todos nós viemos ao mundo de uma mulher, mas nem todos vão sair do mundo com Cristo. Amém? Em João 3, Jesus encontra com certo homem que foi ter durante a noite com ele. Esse homem chamado Nicodemos, e Jesus respondeu a ele, durante a conversa, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Disse Jesus a Nicodemos. O novo mandamento entre nós já figura os novos nascidos, os renascidos em Deus, porque antes de estar no Senhor, não conseguiriam, não poderiam viver nos mandamentos do Senhor. E Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 34 e 35. Em 1 João 4, João ainda diz, amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É sempre importante dizer que o amor de Deus, o amor ágape, é diferente do amor de amigo, do amor de esposo, esposa, do amor entre pais e filhos. Este tipo de sentimento natural, herdado, que temos entre nós é falho, é condicionado aos altos e baixos da nossa natureza. Não que não seja sincero, é limitado ao nosso estado de alma, de coração, de época e de circunstância. Podemos ser sinceros no casamento, podemos ser sinceros nas nossas amizades, podemos fazer renúncias aos nossos filhos, podemos até tirar o pão da nossa boca e colocar na boca dos nossos filhos. Só que tudo isso ainda é limitado em nossas relações com o próximo e com Deus. Ainda não é de Deus. O amor de Deus é algo mais, muito maior, é sobrenatural, é sobre tudo. Ele é estável, seguro, independente, acima de tudo que se limita entre nós e a nós.
nos seus bons sentimentos que o homem pode ter. O amor de Deus entre nós é sempre vinculado ao próximo. Nunca no eu, nunca na autopromoção, na autossatisfação, nos cuidados bons em si mesmo. Não há nenhuma possibilidade de ter e conhecer o amor de Deus se não houver transferência de cuidado e afeto ao próximo. Foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Renunciou-se a si mesmo por nós, sendo pregado na cruz. Por isso que os mandamentos de Deus são: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, e também amarás ao próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses dois, sempre juntos. Não há outro mandamento maior que esses dois, qualquer um que esteja sobre a terra. Quando quebramos esses dois mandamentos, para colocar qualquer argumento acima deles, caímos na desobediência a Deus. Podemos ser membros da Igreja do Senhor, mas se não tiver o amor de Deus, não é membro de Cristo, não faz parte do reino dos céus. É possível estar na Igreja de Cristo sem Cristo. Sabemos que estamos em Deus quando amamos nossos irmãos. Percebe que esta lição é mais séria do que cuidamos ter. Existia uma turma de homens que estavam com Jesus, procuravam Jesus, mas não eram dele. Um deles eram os chamados publicanos. Publicanos, meus irmãos, era um tipo de cobrador de impostos, homens de negócios, geralmente eram corruptos e mal vistos. Estes homens gostavam de quem gostavam deles, eram amigos dos amigos deles, amavam esses homens que contentavam os seus interesses, faziam bem a eles, eram generosos com seus amigos, amavam por conveniência, amavam por comodismo, pois quando Jesus fala do novo mandamento, usou estes homens como um sinal do que não deveríamos ser. Os publicanos encaixavam bem nos costumes dos judeus. Eles, no íntimo, se davam muito bem, pois agiam como os religiosos judeus. Seguir o que era dito entre o povo era imitar os publicanos e copiar os religiosos judeus. Isto é insuficiente para ser de Cristo, não é de Deus. Distorciam o que estava escrito na lei. A lei não era o que eles diziam e faziam em comum. A lei já havia ensinado não vingar, por exemplo. Quem vinga faz por ira e por ódio. Amar o próximo já estava escrito. Quando Jesus disse aos homens sobre isso, ele estava mencionando Levítico 19:18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Moisés disse isso na lei dos Levíticos, lá atrás, antes e muitos anos antes de Cristo vir, antes dos profetas. Coincide com o novo mandamento de Jesus. Isto faz os discípulos de Cristo serem diferentes dos publicanos. Onde nós encontramos sobre os publicanos? Veja lá em Mateus 5, quando Jesus, de uma forma contundente, reprime o que era dito e o que era feito entre os homens do mundo, entre os homens da religião. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem a todos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais nos céus. Porque faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Então Jesus constata: não fazem os publicanos também o mesmo? Os publicanos faziam o que eles ouviam que era dito. Era costume entre eles amar os amigos, perseguir os que perseguiam, mas Jesus disse que não era assim. Ficar nos limites dos publicanos era
sentenciar não ser discípulo de Cristo. Quem ousasse seguir a Jesus tinha que sair desses limites. Irmãos, não podemos ter o nome de cristãos sem ser de Cristo. Na verdade, publicanos. Examinar nossas relações e reação em relação ao próximo nos indica o verdadeiro nome que temos dentro de cada um de nós, não diante dos homens, mas diante de Deus. O amor incondicional é princípio divino. Amor restritivo, de barreiras, de contentamento humano, de conveniência, é amor publicano. Hoje é dia de ser de Jesus. Hoje é dia de ser de Jesus, que é ilimitado, eterno, acima de qualquer sentimento, desejo e querer humano. Não precisamos querer entender Deus, como muitos querem fazer nas igrejas, na religião. Precisamos deixar a sua natureza inundar nosso coração, tomar conta de nós, que a vontade do Senhor seja sobre os nossos conceitos. Quem obedece não precisa raciocinar, intelectualizar, precisa tomar atitude obediente. No mais, ele vai nos esclarecer nesta longa caminhada da vida ao seu lado. Querer ser de Cristo sem amar o próximo não tem lugar no reino dos céus. E disse Paulo à igreja de Éfeso: andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Querer entender porque Cristo se entregou por nós, sem que nós ainda nem havíamos nascido, como entender isso? É melhor aceitar a sua morte e tornar seu discípulo. Assim o amor de Deus. Pratique o amor de Deus segundo a vontade de Deus, não segundo os nossos conceitos. Perigo é que pode ser até conceitos de religião, aceito entre os homens. Um bom dia para todos nós. Amém.